Agora iremos para a aula de ciências, tá? Página 24. O título é Um precisa do outro. Vamos seguir a leitura? Lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. Isaías 11:6. Nós vivemos esperando dias em que tudo vai funcionar bem na natureza. Você imaginou como é viver em um mundo onde todos, até mesmo os animais, viverem pacificamente uns com os outros? Por enquanto, os animais se alimentam uns dos outros. Isso faz parte da cadeia alimentar. Leia o poema abaixo. Um precisa do outro. É dever do ser humano cuidar da natureza, conhecer e estudar sobre toda a sua beleza. Há algo muito interessante, podemos perceber, acontece a todo instante, quando o negócio é comer. Os minerais do solo são alimento da relva, que cresce verde e viçosa no meio daquela selva. Logo ali, pelo caminho, vem a zebra listradinha, e da relva tão gostosa enche sua barriguinha. Não imaginava ela encontrar o Rei Leão, que da zebra listradinha fez a sua refeição. Um gavião majestoso voava no lindo céu. Lá embaixo, seu almoço, uma enorme cascavel. E assim os excrementos se transformaram em minerais. Tudo começava no reino dos animais. De repente de todos nós, a natureza preservar, a manter equilíbrio na cadeia alimentar. Vocês viram que Deus fez tudo perfeito, viu, pessoal? Deus, ele criou a cadeia alimentar, os animais para comerem uns aos outros, tá? Comem uns aos outros, porque senão a terra se enche de todos esses animais. Aí fica muitos animais e aí começa a entrar dentro das nossas casas, né? Ratos. Mais para frente tem um texto, eu acho que é de português que nós iremos ver. Tá, uma reportagem que proliferou num lugar que não estava se matando esses animais. Mas não vou contar a história porque nós iremos ler, tá? E se proliferou. Aí vocês vão ver que fim que deu, tá? Então, professora, mas e nós? Nós comemos? Vamos pensar? Comemos. Comemos galinha, comemos porco, comemos vaca. E tem gente que come outras carnes, eu não como, tá? Tem gente que come capivara, jacaré, tem gente que come outras carnes. Eu não como, sinceridade, eu não como. Mas até rã eu já comi, tá? Uma carne gostosa, saborosa. Isso eu já comi, porque vem de lá na praia. Peixe a gente come, né? Nós temos nossas cadeias alimentares também, né? Então vamos lá, polvo, já comi polvo. Vamos lá. Quais são os animais que aparecem no poema? No poema, o que acontece com a zebra e com a cascavel? De acordo com as informações do poema, complete a cadeia alimentar abaixo. Ser vivo e alimento. Relva, minerais do solo. Zebra, que fala lá. Leão, gavião, tá? Aqui tem uma dica para vocês entrarem nesse site e assistir o vídeo criativo sobre a cadeia alimentar, tá? Pessoal, quem tiver em dúvida, a professora está em sala, tá? Assista o vídeo completo, depois volta e fala assim, a professora, eu não consegui fazer essa questão. Nós fazemos junto, eu tô lá em sala de aula, tá? Cadeia alimentar agora na página 26. Quando observamos a natureza, percebemos que os seres vivos dependem uns dos outros para conseguir o seu alimento de que precisam. Observe a história em quadrinhos, como alguns animais encontram o seu alimento. Tá lá o coelhinho comendo a sua graminha, bem gostosinha, e vem a cobra, nhaque nele. Aí vem o gavião
nhaque na cobra, né? E tá lá, essa é a cadeia alimentar, né? Então, gente, é assim, dá dosinha? Dá, mas Deus fez tudo certinho, tá? Senão, ó, se o gavião não come a cobra, né, prolifera, fica cheio de cobra. Se a cobra também não come o coelho, fica cheio de coelho. Então, Deus sabe o que faz, tá? Deus sabe o que faz e tem tudo certinho na natureza, tá tudo balanceado, tá tudo certinho, tá? Não se preocupe, não adianta ficar assim, ai, professora, não vou comer mais isso. Não, não deixe de fazer isso, tá? Tudo tá na mão de Deus. Vamos lá. Quais animais aparecem na história em quadrinhos? Você observou outros seres vivos? Escrevem aqui, tá? Tem outros seres vivos além deles, hein? Lembre das aulas passadas, na aula de ciência, de geografia também, né? As coisas que estão na paisagens também, né? Tem algumas coisinhas assim, né? Olha a dica. B. Descreva as cenas da história em quadrinhos explicando qual é a relação entre os seres vivos. A relação que existe entre as plantas, os animais, de um ambiente em que um se alimenta do outro para garantir a sobrevivência é chamada de cadeia alimentar. Então, essa relação que tem de cada um se alimentar um do outro, tá? É chamada de cadeia alimentar. Vamos para a página 27, produtores da cadeia alimentar. Por meio do alimento, os animais recebem energia necessária para crescer e se desenvolver, né? Nós também temos que ter um alimento adequado, né? Lembra que nós colocamos lá, estudamos e colocamos em prática os alimentos coloridos? Muitas crianças falaram que não comia muito alimento colorido, né? Mas ia começar a comer, né? Então, os animais também, tá? Nós, seres humanos também. Vamos lá. Na história em quadrinhos, vemos que o coelho se alimenta de relva, que é graminha, né? Isso significa que ele é um animal carnívoro, herbívoro ou onívoro. Todas as cadeias alimentares iniciam com uma planta que serve de alimento para os animais que se alimentam dela. Veja abaixo um exemplo da cadeia alimentar. Então, tem um peixe aqui, que é uma pequena sardinha comendo algas. A merluza, que avista a sardinha, logo foi, até que abocanhou. Depois, um grande tubarão, ao dar a cara com a merluza, não pensou muito em comeu a merluza. Então, é uma cadeia alimentar, um vai comendo o outro, né? Se a planta desse ambiente desaparecesse, o que aconteceria com os animais da cadeia alimentar? Converse com seus colegas, professor, e registre aqui abaixo a sua conclusão. Mas você poderia já registrar a sua conclusão, tá? Mas se tiver dúvida, converse com a Pro, tá? Porque não vai dar para conversar com os amiguinhos. Converse com a Pro, vai lá na plataforma, a professora vai estar lá em sala de aula, tire as dúvidas com a Pro. Virando a página na página 28, que é a última, que depois a gente vai encerrar aqui, tá? As plantas são seres vivos essenciais para a existência dos demais seres vivos. Sem elas, não existiriam cadeias alimentares. Já vimos como diferentes animais se alimentam, mas e as plantas? Como que é que elas se alimentam para poder se desenvolver? Nós já estudamos, nós fizemos até a experiência do feijãozinho, né? As plantas, diferentemente dos animais e dos seres vivos, conseguem produzir o seu próprio alimento. Leia o texto abaixo e observem a imagem. A planta produz o seu próprio alimento a partir de um processo chamado fotossíntese. Lembra disso? Pois é, nele a luz solar é absorvida pelas plantas, permitindo assim que seu alimento seja produzido. Lembra que eu falei que toda plantinha precisa de luz solar, né? Ela chupa, né? Apesar de ter uma terra, precisa ter uma terra boa, um adubo bom, né? Tudo isso precisa. Precisa ter a terra boa, cheia lá de
humus, tudo, né, que precisa, que é um adubo bom, para ela crescer bem. Mas se não tiver o sol e a água, ela morre, né? Então, olha lá, tem a raiz, o caule e a folha, ela vai produzir e dar bons frutos, né? De acordo com o texto, que alimento da natureza é fundamental para a planta produzir o seu bom alimento? Muito fácil, né? A professora acabou de falar aqui. Nas cadeias alimentares, a luz do sol é essencial para a vida, até para nós. Se nós não tomarmos sol, nós também precisamos tomar uma vitamininha aí, que faz falta, né? Sem ela, as plantas não conseguiriam produzir o seu alimento, né? Não, então a luz é essencial para todos, né? Nas cadeias alimentares, as plantas são chamadas de produtoras, pois conseguem produzir o seu próprio alimento. Olha só que legal, né? Sem depender de outro ser vivo. Então, ó, na cadeia alimentar, as plantas são chamadas do quê? De produtoras. Por quê? Porque elas produzem o seu próprio alimento, né? As frutinhas que depois nós vamos e ó, que agora é tempo do quê, gente? De amora, né? Os pezinhos estão carregados e nós vamos lá e chupamos essa frutinha maravilhosa, docinha, né? Que dá para fazer até geleia, tortas maravilhosas. Então, gente, é isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, a professora estará na sala de aula, lá na plataforma, e entre lá na sala e converse com a professora, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, tchau, tchau.